Então, começamos nessa quarta-feira aqui, mais uma edição do nosso Café com BPO, e o tema de hoje é onde focar em tecnologias do BPO financeiro. Isso eu trouxe porque a gente estava debatendo, eu e o Breno e alguns outros BPOs financeiros ao decorrer dessa semana, sobre essa questão de tecnologias, e isso acabou ficando marcado em mim, porque por mais que trabalhemos com muitas tecnologias, é impressionante a quantidade e a velocidade com que novas aparecem. E como é que a gente deve focar, né? Como é que a gente deve olhar? Então isso acaba se tornando muito complexo, ao mesmo tempo de ser não necessariamente simples, mas acessível. E hoje nós estamos aqui com LR Gestão de Negócios. Qual o seu nome, meu caro? Então, Guto, na verdade, meu nome é Ezequias. Ah, perfeito. Seja bem-vindo, meu É caro porque eu Ezequias. não consegui. Eu entrei agora, não deu nem tempo de alterar aí o nome, né? Para o meu nome mesmo. Não, fique tranquilo, é só para a gente saber aqui, mas fique à vontade, tá? A dinâmica aqui é de bate-papo. Nós Tá estamos aqui certo. com a Patrícia, com o Ezequias, o Osmar dentro da sala. Eu vou até comunicar ao pessoal da sala que estamos online, ao vivo e a cores. E o que que acontece, Ezequias, Patrícia, Osmar, e até uma conversa que a gente estava tendo com o Breno. Eu fiquei de cara, porque assim, a gente tem muitas tecnologias. E o meu grande questionamento, eu quero começar assim esse bate-papo, porque olha só, a gente tem RP na mão, vários RPs bons, e hoje dentro do grupo a gente estava discutindo sobre RPs na área do direito. Que muitos RPs voltados para o foco do cliente, na necessidade que ele acaba tendo ali, por exemplo, um advogado, um médico, uma clínica ou algo do tipo, atende às demandas dele, no negócio dele, mas o financeiro acaba sendo muito ruim, os relatórios e a maneira de conduzir. Só que são ferramentas. Para ele é muito bom, para nós que vamos cuidar do financeiro, nem tanto, mas temos excelentes ferramentas aí no mercado. Mas qual seguir? Aí a gente começa a mexer com várias. Eu sou contador, estou utilizando o Alterdata, o domínio, de repente eu entrei em contato e vi que tem integração com Conta Azul é muito boa, não, mas a OMIE é melhor, aí fica uma pergunta clássica dentro do nosso grupo, qual que é melhor, OMIE ou Conta Azul? E as perguntas não param. E o que que acontece hoje? Qual que é o cenário hoje? Todo mundo meio que está começando o BPO financeiro. Ele se depara que vai ter que ter uma ferramenta para fazer o financeiro. Então ele contrata um RP ou utiliza um RP do cliente ou dele. Essa é a primeira ferramenta. Depois ele percebe que ele vai ter que organizar tudo isso. Então ele vai buscar um gestor de tarefas. Muitas das vezes uma planilha, um caderno, um bloco de notas, um Trello. Muita gente usou e utiliza até hoje um Trello. Outros vão, por conta da popularidade do BPO financeiro, para as ferramentas que estão mais em evidência, da BPO, por exemplo. Tem outros que já começaram a trabalhar com algumas empresas e partem para o Notion ou para o ClickUp, que é o caso aqui do café, e a gente começa a se deparar com várias ferramentas. Aí a gente se dá de cara com a tecnologia dos bancos. Então tem banco que é mais favorável, outros não, tem bancos que se integram com esse RP, outros que eu vou ter que entrar, ligar para o gerente, conseguir acesso secundário é extremamente complexo. Por exemplo, o caso do Banco do Brasil, tem que, sei lá, pegar uma fila de 500 anos para conseguir um acesso secundário do Banco do Brasil para alguma coisa funcionar, e a gente coloca mais uma tecnologia. Aí a gente tem que contratar um pacote Office, a gente tem que contratar um site, e a gente acaba tendo uma quantidade de tecnologias à nossa mão e a gente fica perdido. Por quê? Tem muita coisa ao nosso redor, muitas coisas que deverão ser feitas, deverão ser alimentadas. Aí tem o WhatsApp, aí tem integração com o WhatsApp, aí tem CRM, enfim. Eu acho que vocês entenderam o ponto que a gente está aqui nessa conversa, pelo menos nesse monólogo. E como é que a gente conecta tudo isso? Como é que a gente facilita a nossa vida? Eu acredito que todos que estejam aqui dentro trocando essa ideia são empresários. Ninguém quer perder tempo, quer maximizar aí os lucros, quer melhorar a produção. Mas, poxa vida, tem muita ferramenta. O que eu vou fazer com tanta ferramenta? Qual que é a maneira mais inteligente? Onde que eu devo focar em tecnologias? Porque mesmo trabalhando com elas e todo dia estando com tecnologias, eu estava conversando com o Breno, o Osmar e o Marinho na semana passada, na sexta-feira, e a gente se deparou com a possibilidade de também utilizar o Notion.
pô, legal, bacana, dá para fazer umas coisas bacanas aqui, tem integração, mas uma das coisas que mais chama atenção na dinâmica do café, pelo menos da empresa Café com BPO, é que tem uma frase muito nossa aqui, principalmente do Breno: se não tem API, eu nem perco tempo olhando aquela ferramenta, porque não faz sentido. E a gente descobriu que se não existe uma integração, se não existe uma possibilidade de interligar essas ferramentas, não faz sentido para nós do café trabalhar dessa forma. Aí existe essa dinâmica. E, por exemplo, se eu fosse perguntar aqui para vocês, ou para qualquer pessoa, qual que tem sido a maior dificuldade em focar tecnologias? Por onde vocês acreditam que a tecnologia deva favorecer dentro desse nosso meio de BPO financeiro? É interessante ter integração, não é? De que forma que a gente pode fazer uma automatização inteligente? Ou qual que é a visão estratégica do nosso negócio ou do negócio do cliente? Ou seja, para que cargas d'água, por onde eu devo começar, que visão que eu devo ter? Alguém se habilita? Porque até agora eu só dei a introdução, né? Eu só falei o motivo pelo tema e o porquê que a gente está trocando ideia aqui, mas eu acredito que, pelo pouco contato que eu tenho com vocês, com todos os membros, esse lance de tecnologia é algo que, ao mesmo tempo, assusta e que também, né, traz uma certa esperança. Mas, poxa vida, todo mundo aqui é financeiro, né? Para onde que a gente vai nessa brincadeira toda? A gente reforma o nosso escritório ou a gente cuida da equipe de tecnologia ou vai aprender alguma coisa nova? Sabe? Isso é difícil, né, Júnior? Mas ô, Júnior, você que chegou agora, e já que eu estou pegando no seu pé, deixa eu aproveitar. Aonde que eu começo a focar em tecnologia para o BPO? Deixa eu te jogar essa bomba, porque com certeza o Breno deve estar doido para falar, e eu estou doido para escutar o Breno nesse ponto, porque acho que eu só fiz esse tema aqui para poder escutar do Breno pérolas maravilhosas dessa dinâmica. Mas, pessoal, para quem não sabe, o Júnior ele lida com tecnologia, ele tem RP, ele faz mil e umas coisas dentro da empresa dele, ele também é empresário, ele também não quer perder tempo com muitas situações. Com certeza ele tem uma visão bacana. Manda aí, Júnior. Boa tarde a todos. Eu tenho o seguinte princípio, né? O nosso cliente, ele está terceirizando com a gente por N motivos, mas um dos principais é mão de obra. Ele não quer ter uma mão de obra lá dentro, e aí a gente pode abrir um leque de problemas de que falta mão de obra qualificada, é complicado você contratar hoje, então ele terceiriza com a gente. Só que quando ele terceirizou com a gente, a bucha vem para nós também. Então o que eu vejo, onde a gente tem que focar, opinião minha, que é onde eu estou focando, é em automação. O que a gente pode eliminar de digitação é o que a gente precisa ter. Concordo muito com o Breno, quando o Breno fala, eu não tenho que ficar dependendo do cliente para me mandar um documento. Eu concordo completamente com isso. A ferramenta que a gente usa, né, o RP, ou as ferramentas, ou que a gente tiver de plataformas que consegue automatizar desde a chegada de um DDA de boleto, nota fiscal, pedido, e a gente não ter muita mão de obra para executar, eu acho que essa é a grande solução nossa, é a automação e eliminação total de tarefinhas, de ficar lançando qualquer coisinha, uma continha a pagar, e ficar dando baixa manualmente. Eu acho que isso atrasa a nossa vida, complica o nosso lucro, porque é aquela regra, né? Quantos clientes um operador nosso consegue atender? Quanto mais automação a gente tiver, mais clientes e com qualidade a gente vai conseguir ter por operador. Então,
o que eu venho fazendo aqui é automação de tudo que a gente consegue fazer, buscando ferramentas, integrações, para a gente conseguir eliminar a mão de obra. Mas, Júnior, vamos lá. O que eu percebi? Se o empresário de BPO financeiro ele não tiver bem claro essa necessidade do mercado hoje de crescimento, assim, algo bom para ele, da visão do negócio, de como ele deve se comportar, como ele tem que agir, ele sempre vai ficar refém do cliente. E ele estando refém do cliente vai atrapalhar essa dinâmica de automatizações, né? Tipo, como é que funciona isso? Porque, por exemplo, não, meu cliente sempre foi assim, ele quer daquele jeito. Para melhorar, eu vou ter que dar um passo. Para automatizar algo, para melhorar algo, provavelmente eu vou ter que trocar alguma ferramenta. E a gente vai entrar em muitos gargalos aqui, dificuldades, que muitas das vezes é lidar com o cliente, ou ter aquele manejo, aquele cuidado de apresentar para ele essas possibilidades, essas tecnologias. Existe disso também, né? Porque para você ter essa visão, você teve que mudar muito a sua visão de negócio, ou não? Vamos lá. Até eu conversei lá no Play BPO Summit, a gente conversou sobre isso. A pessoa falou assim para mim, eu tenho 30 e poucos clientes e eu tenho RP Conta Azul, eu tenho Nibo, eu tenho OMI, eu tenho um específico do cliente, e aí eu recebo o documento via e-mail, via aplicativo do Play BPO, via WhatsApp. A minha opinião, você ter só um ERP seria um mundo ideal, desde que esse ERP consegue atender todos os segmentos seu. É difícil, né? Mas vamos lá. Se você é um BPO nichado, então escolhe um ou dois ERPs e foca naquilo. E essa questão de, vamos falar assim, o cliente que determina como ele vai mandar a documentação, o cliente que determina o ritmo dele, isso se você põe na ponta do lápis, você não está cobrando o suficiente para deixar o seu cliente ditar essas regras. É muito simples. Quem tem o sistema da Play BPO, tem um reloginho lá que conta. Se você startar aquele reloginho toda vez certinho, que você está perdendo tempo com o seu cliente, buscando lá, para deixar ele conforme ele quer, você vai ver no final do mês lá, você vai gerar o relatório de rentabilidade do Play BPO, você vai ver que está tomando pau. Não adianta. Nós temos que ter produção. A gente tem que criar, a gente é um escritório, mas a gente tem que ter uma linha de produção para a gente garantir qualidade, processos e atender bem os nossos clientes. Então, eu sou totalmente contra essa questão de mas esse cliente faz assim, aquele cliente faz... Não, eu já abri mão de cliente e estou brigando aqui com o marketing. Está caro conseguir lead, está caro conseguir novos clientes, mas eu sou da opinião que é melhor não ter um cliente que vai me gerar prejuízo do que eu ficar abrindo aqui para as necessidades internas. E ele quer terceirizar? Então, eu atendo ele. Mas nem vou dar um exemplo. Entrou um salão de beleza para nós. Você vai rodar o financeiro no nosso sistema? Não. Você continua com o seu sistema, com a agenda das profissionais, tem lá as manicures, as cabeleireiras, massagista, tem tudo lá. O seu caixa, pena que o RP que ela usa não tem uma API aberta que eu posso buscar informação. Então, fecha o caixa no dia, exporta uma planilha Excel, manda para mim. A gente importa diariamente essa planilha e o financeiro toca no meu. Por quê? Meu operador já conhece o RP. Já tem os processos montadinhos no meu RP. Então, para ele está fácil, fica simples.
do que ele, um operador, cada hora ficar entrando num sistema e aprendendo cada sistema, bug de cada sistema, aí fica inviável. Ezequias levantou a mão. Ezequias, né? Falei certo? Isso, Ezequias. Então, bom, é um prazer estar aqui com vocês. É a minha primeira vez, né? Recentemente eu entrei aí no grupo. Eu sou de Minas Gerais e fui criado em Belo Horizonte, mas moro aqui em João Pessoa, na Paraíba, já há 5 anos. Então, assim, aqui é muito bom. Questão de trabalho aqui ainda é um pouco precário, mas a gente está trilhando esse caminho aí do BPO, né? E o que acontece? Eu vou contar a minha experiência. Eu sou formado na área de gestão e vivi muito tempo, 15 anos, na área financeira. E um bom tempo também com software de gestão, né? Trabalhei com implantação de software na área de engenharia e outras áreas aí. Então, assim, eu gosto muito de software, conheço vários e estou começando no BPO agora. Eu me preparei durante 3 meses aí. Na verdade, eu conheci o BPO há pouco tempo, foi agora em maio. Eu estava me candidatando para uma vaga e aí vi lá BPO financeiro. Eu falei, o que é BPO financeiro? Financeiro, tem alguma coisa a ver comigo. Bom, aí entrei no Google, né? BPO financeiro. Aí descobri que era simplesmente a terceirização, né, de processos. Algo que eu já vinha há bastante tempo tentando investir nessa área, né? Porque é a minha formação e a minha maior vivência. Mas não sabia que existia terceirização de financeiro. Sabia que existia do contábil, da folha de pagamento, mas não do financeiro. Então, assim, isso caiu com uma luva naquilo que eu pretendia executar, né, profissionalmente. E aí me preparei aí durante 3 meses, vendo vários vídeos, usei chat GPT para, né, para buscar mais informações. Participei lá do programa do BPO Express do Eliandro lá, aquele que ainda é gratuito, né? Mas que me ajudou bastante. Aí comecei até a assistir vocês aí, o BPO, Café com BPO. Então, com relação ao que vocês estão tratando, eu acho que varia, por exemplo, de uma pessoa que está iniciando, como eu, né? E de alguém que já tem aí uma caminhada já há um bom tempo, né? Que já tem seus 10, 20 clientes, 50. Bom, eu tenho um, fechei meu primeiro contrato agora, e na verdade nem é BPO financeiro exatamente. Vamos dizer que seja um BPO de processos, é o nome que eu dou, porque ele não faz toda a questão financeira, não agenda pagamento, mas, por exemplo, eu trabalho com organização de documentos. Porque o que acontece? A empresa com a qual eu fechei o meu primeiro contrato é uma empresa da área de engenharia, e eles têm um sistema, olha só que engraçado, eles têm um sistema aqui de João Pessoa mesmo, sistema até mais voltado para o varejo, só que eles não utilizam o sistema, eles usam para emitir nota fiscal, só. Falei, poxa, vocês estão me contratando para algo que para eu fazer, para me executar, é a coisa mais básica que tem, pela minha vivência já. Vocês têm um sistema e faz tudo em planilha Excel? Bom, eu não aceitei a proposta, né? Em princípio, trabalhando mesmo em planilhas, até comecei agora, dia 1º de novembro, a gente fechou o contrato e eu já iniciei os trabalhos. Só que, nesse tempo que eu me preparei, eu busquei muito a questão do software, né? Me conheci lá o BPO, o Nibo, o Conta Azul, né, esses grandões aí, e também procurei softwares gratuitos, né? Atualmente eu trabalhei com na loja da minha esposa, ela teve uma loja de roupas, que é o Bipstart, praticamente gratuito, resolve para uma loja pequena, mas não tem lá, por exemplo, um centro de custo, não tem um fluxo de caixa, não tem um plano de conta. Se você quer fechar o mês, tem que exportar tudo para o Excel e fechar lá.
Então, esse não resolve para mim. Eu acabei descobrindo que o Asas, ele tem um ERP gratuito, que é o Base ERP, né? Eu vi um vídeo a respeito, o vídeo não me chamou muita atenção, porém, porque a pessoa também que estava utilizando ele ali, experimentando, ele não foi a fundo também nas ferramentas, né? Em tudo que o sistema oferece. Mas eu entrei no sistema, fiz meu cadastro e estou utilizando esse ERP. Eu acredito, assim, que para a minha realidade de iniciante, esse sistema vai me atender. Mas, porque eu estou com tempo, né? Estou com um cliente apenas, estou correndo atrás de outros, lógico. Inclusive, vou participar até no evento que o Guto vai estar hoje, né, Guto? É o Jampa Mas, Connect? não, mas eu vou só participar Ah, para fazer network, eu não vou fazer nada entendi. lá não. Bom, eu vou participar presencialmente aqui em João Pessoa, para fazer network também, lógico, né? Principalmente. Mas assim, a minha experiência é a seguinte: esse sistema vai me atender até uns 5 clientes, mais ou menos, eu acredito que ele vai me atender, né? Além disso, usando o e-mail, né? Eu criei um site para mim também com domínio próprio. E lógico, não tem como sair do WhatsApp, né? Por mais que a gente queira, os próprios clientes eles estão muito ali envolvidos com o WhatsApp. E trabalhando com esse ERP gratuito. Para a minha realidade atual, ok, vai dar certo. Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que ter ferramentas mais robustas, né? Com mais APIs, apesar de que o base ERP ele já tem algumas APIs. E vou ter que partir para algo que vai me atender melhor. Então eu gostaria de deixar aqui a minha experiência e dizer que atualmente a minha situação, dentro da minha situação, da minha realidade, um ERP gratuito mais basicão atende. Agora, Ezequias, bora lá. Você trouxe um ponto muito interessante, que é o início do BPO e a velha guarda do BPO. Tudo bem que a gente está num grupo aqui colaborativo, de network, de troca de ideias e conhecimentos. Lá em 2019, fazendo BPO desde 2017, mais ou menos, tendo que trabalhar com drive, com pastas, com documentos, o que eu percebi? Eu comecei a calcular o tempo de fazer algo muito prático e simples. Dentro de uma cadeira de estudo de contabilidade, eu achava que documento era algo importante. Eu estava preso dentro daquele universo. Então você pensa comigo, Ezequias, que cada cliente que eu tinha que pegar aquele documento, analisar o documento, fazer o lançamento, salvar aquele documento em pastas específicas dentro de um drive ou negociar com o cliente para que aqueles documentos ficassem em pastas. É interessante, funciona, para a contabilidade isso é maravilhoso, porque eles sempre precisam daquilo, mas o cliente nunca via estas pastas. Quando eu comecei a contabilizar que para cada cliente eu perdi em torno de 20 minutos, renomeando arquivo, colocando em pastas, levando de um local para outro, acabava não fazendo sentido. E depois de muito tempo, conversando com vários outros BPOs, eu percebi que, peraí, para que eu estou utilizando documento? Se eu não sou contabilidade, não estou cobrando por isso. A não ser que a contabilidade exija e utilize desse meu serviço e a gente faça um bom negócio. Do contrário, você que é um financeiro de longa data, cara, a gente vai querer trabalhar com o que é real, o dinheiro que está no banco, que entrou e o que saiu, o que de fato está acontecendo. O fiscal já é outros 500, ao meu ver, tá? Dentro desse exemplo aqui simples. Então, por mais que você esteja começando, olha só que interessante, ter essa troca e conversar com outras pessoas que estão fazendo BPO financeiro, independente se você está começando agora ou não, já é uma informação muito valiosa e muito interessante para você refletir. Cara, é sério que você quer crescer, mas quer crescer quanto? Em quanto tempo? Porque você pode sonhar mais alto. E a nossa birra aqui, principalmente minha do café, é de expandir os horizontes, porque assim, cara, não pense pequeno, não se limite. Ó, aí eu vou até perguntar pro Breno, a gente estava vendo algumas ferramentas e assim, a gente se questionou, caramba, se a gente pegar o Notion, que é uma ferramenta que a gente não utiliza, a gente utiliza o ClickUp,
e se dedicar uma semana ali, estudando, olhando, uma semana, Ezequias, só observando o Notion, dá para tirar muito suco daquela fruta. Dá para melhorar muito de entendimentos. Vamos além. Se você parar para prestar atenção, já que a gente está falando de tecnologia, e entrar na Udemy da vida e pegar um curso qualquer de processos, e aqui tem uma frase, Breno, que eu não consigo lembrar, que você falou que para qualquer empresa, para qualquer caminho, a gente precisa ter de processos, projetos e pessoas. A gente tem que entender essa dinâmica. Se você pega um curso de processos dentro de uma Udemy, paga ali 30, 40 reais e aplica isso no seu negócio, se você paga um curso para poder entender de projeto e monta a sua empresa de BPO financeiro, esse tempo que você colocou para nós aqui de, poxa, no começo eu vou começar... Entenda, viu, Ezequias? Eu estou só trazendo esse ponto para a gente fazer uma reflexão. Pô, no começo eu vou começar com RP gratuito, eu vou começar dessa forma, porque o Asas tem, eu vou pegar um outro cliente. Cara, você pode ir muito além, sabe? Assim, você pode aproveitar da dinâmica dessa troca, você pode pegar curso, você pode estruturar um modelo de negócio que faça sentido. Hoje, nada se cria, tudo se copia, mas se aprimora nesse copiar. E aqui eu faço até questão de compartilhar duas imagens que eu peguei aqui da internet, só para você ter uma ideia de como a gente pode alcançar algumas coisas com ferramentas. E aqui está o tema. Onde que eu devo focar? Por exemplo, o Notion é uma folha em branco, mas olha só que interessante o que você pode criar para você e para o seu cliente, inicialmente de forma gratuita, sem precisar pagar muito por isso, e desenvolver uma dinâmica para você atender o seu cliente. Isso aqui é no Notion. Aí vamos pegar o ClickUp. Esse cara aqui, que eu peguei só uma imagem na internet, é o que ele conseguiu criar. Fluxo de caixa, contas a pagar, receber, centro de custo. Ele desenvolveu numa ferramenta pré-pronta uma dinâmica de trabalho para que o cliente possa enxergar e trabalhar com aquilo. Então, por exemplo, se a gente tem que saber onde focar, eu acho que nesse primeiro momento, em questão de tecnologia, é focar nas tecnologias, nos estudos, nas estruturas já pré-criadas que funcionam, modelos de negócio que já funcionam, e em cima delas você se debruçar em tecnologias que você não precisa gastar muito por aquilo, e, cara, voar, pegar clientes. Assim, eu entendo a realidade aqui de João Pessoa para clientes, mas a gente está falando de um mercado que a gente pode atender de forma, com liberdade geográfica gigante. Então, esse ponto que eu quis colocar aqui para vocês, essa reflexão dentro desse tema, é porque eu me assustei na sexta-feira ao perceber que, por mais que a gente fale de tecnologia, caramba, enquanto a gente está conversando aqui, está tendo melhoramento em várias outras ferramentas que a gente não parou para se dedicar. O Breno, numa brincadeira, mostrou 4 que poderiam nos atender, mas é claro, teria que ter uma dedicação de tempo ali, uma curva de aprendizagem para poder botar elas para elaborar. E sabe qual que é o mais gostoso disso, Ezequias? Que o ClickUp você pode começar de graça, o Notion você pode começar de graça, você pode desenhar e estruturar várias ferramentas muito bem maturadas pelo mercado. A gente não está falando de ferramentas de 1, 2, 3 anos. A gente está falando de ferramentas antigas e que atendem o mercado internacional, que podem ser adequadas à nossa estrutura. E aqui está, como que a gente vai descobrir novas tecnologias se a gente está no mesmo meio, no mesmo círculo, com os mesmos grupos? A gente tem que sair dessa bolha, tem que fomentar vocês para que vocês possam perceber que existe uma infinidade de outras ferramentas que podem sim substituir as que a gente está utilizando e podem agregar e muito e podem facilitar e muito a nossa operação. Mas não querendo ser chato, foi mal, é porque esses assuntos são bastante, como se diz, reflexivos, né? A gente acaba filosofando muito. Mas eu tenho essa necessidade de partilhar isso com vocês. Me chamou muita atenção. Caramba, tem muita ferramenta bacana. E onde que eu tenho que focar? Como que eu vou procurar essas ferramentas? Onde que eu encontro? É novidade para mim saber que o Notion e o ClickUp, você consegue fazer um sistema de gestão, né? Isso para mim não era do meu conhecimento. Pensei que eles fossem apenas um Kanban, algo do tipo, né? Posso só adicionar, complementar o que o Guto disse?
Manda lá. A minha opinião, quando a gente começa, né, a gente pensa, não, vamos procurar, como você disse, uma ferramenta gratuita, eu tenho tempo, eu vou fazendo isso, mas é aí que está o problema, que vem o primeiro cliente, vem o segundo, aí vem o terceiro, aí a hora que você vê, você está no 7º cliente, você não está dando conta, e você não consegue subir o valor dele, e aí você vai querer contratar alguém para te ajudar, e aí você vai conversar com a gente, pô, eu tô com 7 clientes, tô sozinho, não tô dando conta, a gente vai falar para você, não, mas 7 clientes dá para dar conta, tranquilo. Não, mas eu não tô conseguindo. Aí a gente vai te falar, olha, é que você está trabalhando de uma maneira que está onerando você. Você teria que automatizar. Aí você vai ter problema, porque você vai ter que virar para o cliente que se acostumou mal e querer mudar ele. Esse é o problema. Que às vezes você vai ter que perder os 7 clientes que você tem e conseguir outros 7 novos clientes dentro de uma metodologia, de um processo onde você vai ter mais lucro. Então, essa é a hora de você sentar, minha opinião, tá? Um conselho que eu te dou. Sentar, estruturar onde eu quero chegar, o que ferramenta que eu tenho que ter. Não é hora de você pensar uma ferramenta gratuita, é hora de você pensar assim, eu vou ter 20 clientes, vou faturar X e minhas despesas fixas vai ser Y. Poxa, compensa essas ferramentas, essas plataformas. E aí você implementar o cliente novo já da maneira como você quer trabalhar. E não você começar e depois você ter que mudar os clientes. Aí é pau. O cliente não aceita. É muito difícil. A Patrícia tá séria ou faz... É isso mesmo, Patrícia, ou não é? O que você me diz? Não, eu estou aqui, estou ouvindo e estou refletindo essa questão das ferramentas, né? Eu comecei a atuar no BPO financeiro por conta própria no início agora de 2024, né? Anteriormente eu fazia via escritório de contabilidade, no qual eu trabalhava. E lá a gente utilizava as 3 principais ferramentas, né? O NIBO, o MEI e o Conta Azul. Dependia do nicho, do negócio do cliente que chegava ali para a gente no escritório. E quando eu me desliguei da contabilidade e resolvi empreender, trabalhar para mim mesma, veio essa questão, assim, o que eu uso de ferramenta, porque acaba que quando a gente está começando, o valor inicial ali acaba ficando pesado, o valor da ferramenta em si, né? Pega um valor do OME ali, dependendo, você não consegue nem repassar para o cliente o valor da ferramenta. Então, eu acho difícil no início fazer essa escolha. E também a questão de gestão de tarefas. Hoje eu tenho 4 clientes, estou começando ainda, né? A minha gestão de tarefas era Excel, caderninho, Outlook, enfim. Recentemente entrei com a Play BPO também, porque eu acho que facilitou muito o meu trabalho, né? Na contabilidade a gente tinha implantado, depois eles desligaram a ferramenta e agora eu trouxe para mim e estou utilizando. E já teve cliente que chegou e pediu para fazer no sistema dele, no sistema que eu nunca tinha ouvido falar, acabou que não evoluiu. Eu acho bem importante a gente ter assim, olhar para o mercado, conhecer as ferramentas, mas ter uma que a gente tenha como meta, como foco para poder escalar, né? Porque daí você tá treinado, sabe usar a ferramenta de olho fechado, acho que facilita bastante a operação no dia a dia. Agora, Patrícia, antes do Gustavo falar, seria muito bom a gente ter uma cola, né, que unissem essas ferramentas, porque imagina, você entra numa, sai noutra, você entra numa, sai noutra, você entra numa, sai noutra. E estão todas soltas ao seu redor. E existem, tá, ferramentas que fazem essa cola, que interligam todas elas, que é o que a gente pega muito no pé aqui. Mas, poxa, muito obrigado pela colocação. Gustavo, manda brasa. A minha principal dificuldade hoje é conhecer a ferramenta para conseguir poder escolher com propriedade, entendeu? Para depois poder passar isso pro cliente, porque o que eu faço hoje não é bem BPO.
né? Mas pela demanda que está surgindo, eu preciso conhecer de algum sistema e a minha dificuldade é escolher e o tempo de aprendizado de uma delas, porque eu preciso aprender a mexer numa delas e que eu perco um tempo danado tentando aprender o sistema do cliente. E aí isso é um problema. Essa parte eu já percebi, mas eu estou na fase de escolher qual que é o melhor sistema, porque o que eu faço não é propriamente um BPO, entendeu? Gustavo, deixa eu te lançar uma pergunta. Será que você precisa aprender a mexer na ferramenta ou precisa entender a ferramenta e contratar uma pessoa que saiba mexer? Dois. Saber mexer também, Saber depois mexer, contratar. porque assim, invariavelmente eu vou ter que saber mexer para poder ensinar alguém a mexer. Ou vai ser mais difícil, eu imagino, arrumar alguém que já saiba mexer, por exemplo. Eu estou muito curioso, querendo aprender demais sobre o Conta Azul. E aí eu preciso parar um tempo e aprender a mexer no Conta Azul, aprender a respeito das integrações, porque para mim, quando você fala de fazer integração, de automatizar algumas coisas, é meio, como é que eu vou dizer? É meio assustador, assim. Assustador por tão cru que eu tô, entendeu? Nesse aspecto. É porque é difícil de enxergar, né? É complicado enxergar esses cenários acontecendo. Porque você abre a ferramenta e não vê. Assim, uma possibilidade que pode acontecer, Gustavo, que eu acredito que possa ser acessível, é a seguinte: eu sou empresário, quero montar minha empresa de BPO, eu sei mais ou menos como o Conta Azul funciona, eu sei qual que é a lógica por trás, o que ele oferece e como ele deve ser feito, mas não necessariamente eu preciso destrinchar todo ele. Então, eu vou contratar alguém que já o utilize e dentro do meu modelo de negócio, eu vou ter ali uma facilidade maior de conduzir o negócio com pessoas que sabem mexer aquela ferramenta. Por exemplo, eu não sou expert em programação, não sei nada de programação e nem linguagem de programação. Estou tentando entender por agora como é que funciona essa questão de integração por API, mas se eu chamar alguém que entende, eu sei o conceito por trás, se alguém que entende fazer essas aplicações, talvez seja um ganho absurdo de tempo e de criação. Você fica mais na cabeça de construir aquela inteligência. É igual o Júnior. O Júnior, ele tem uma equipe de TI, né, Júnior? Você fala assim, ó, eu quero isso aqui. Aí eles se viram. Quanto tempo eles levam para fazer uma ideia sua, Júnior? Olha, eles estão brigando comigo já, entendeu? Porque você sabe que está mais difícil? Vou dar um exemplo para você. Nem lá, o pessoal lá, eu quero um dashboard. Mas eu quero usar algum dashboard que está no mercado. Mas o pessoal não tem API aberta. E aí? Aí eu viro pro pessoal aqui, chamo eles, ó. Eu preciso de um dashboard. Pô, mas a gente nem acabou as outras coisas que você pediu ainda. Eu falei, preciso atender bem meus clientes de BPO. Então a gente tem uma escala de coisas aqui que a gente está fazendo, ideias novas vão surgindo, e aí a gente está fazendo, mas dependendo da complexidade, tem coisa que demora 30 dias, tem coisa que demora 10 dias para fazer, tem coisa que demora 60 dias, né? Porque a gente passa pela fase de teste, né? Mas a gente está caminhando, tá ficando legal. Agora eu estou deparado com um problema de régua de cobrança. Mas você falou que o pessoal lá tá caro, né? O pessoal da... Tá caro, tá Como é que é caro. o nome deles? É da... Peraí, já te falo já. Você colocou eles... Eles participaram de um café com especialista conosco. Então, a ferramenta deles ela é grande. E eu nem preciso de tudo aquilo. Eu falei para eles, eu só quero o disparo da mensagem de e-mail e de WhatsApp. Eu vou colocar os dias, os textos, né, tudo direitinho na régua de cobrança. Não, mas o valor deles está quase 3 vezes o valor da licença do RP. Não, fica inviável. Aí eu chamei o pessoal agora, régua de cobrança. Nós vamos ter que implementar. Aí você fala assim, pô, mas está colocando tudo. Mas não é, eu tento ter parceiros, que seria muito melhor. Né? Quem tem API, tem um preço bom, a gente usa o parceiro. Ô, Júnior, vamos pegar esse gancho aqui. Tem o Ezequias que está começando, tem muitas pessoas que estão atendendo vários tipos de cliente,
Vocês perceberam o que a gente está conversando aqui? A gente está falando de ferramentas, possibilidades, negócios pequenos, quem faz só BPO, quem não faz, mas a palavra da vez tem sido API. Então, assim, onde que eu devo focar em tecnologias para BPO? Talvez seja um grande ponto de partida entender esse universo de API, porque o Júnior nunca vai conseguir alcançar uma ferramenta que tem tudo, e nenhuma ferramenta tecnológica no mercado vai ter tudo. Ou você vai gastar muito tempo aprendendo e desenvolvendo, ou você vai ter uma equipe para poder fazer isso, mas eu acredito que eu vou ver o Júnior com bengala junto com ele e a gente nunca vai ter visto a finalização de toda essa complexidade montada. Mas, se ele tivesse alguém com API, se ele tivesse um parceiro, alguma coisa no mercado com API, isso já poderia funcionar. Então, talvez, aí eu jogo a bola para quem quiser falar, mas talvez a frase que o Breno sempre coloca, ó, se não tem API, eu nem perco tempo estudando, faça muito sentido nessa dinâmica que eu quis trazer hoje no bate-papo. Pelo menos entender, não precisa saber tudo, mas entender a importância por trás, eu acho que ela é primordial hoje na escolha, na negociação, na forma inteligente de você moldar aí o seu negócio, porque o jogo aqui é que somos empresários, não temos tempo, precisamos fazer o nosso negócio crescer, e sem tecnologia, sem processos, você nunca vai ter nada escalável e nem escalonável. O máximo que você vai ter é ficar preso na operação, ser chamado como... Você vai ser um funcionário CLT, sem ser CLT dos seus clientes, sem tempo para viver, não vai dar para tirar férias, que nunca vai dar tempo de treinar alguém e você vai ficar limitado àquela quantidade de clientes, porque a sua capacidade produtiva vai ser reduzida, uma vez que você não abraça tecnologia e processos. Ixi, falei demais agora. Vamos ficar no silêncio aqui, eu não vou dar mais, não vou dar mais nem um pio. É a vez do Breno agora. Minha vez? Por favor. Mas, se eu começo, às vezes eu vou sem freio, hein? Cuidado, hein? Manda, cara, na verdade eu tô aqui te cutucando desde o começo para escutar alguma coisa. Já só tem várias referências aí que eu queria escutar. Gestão de processo, projeto pessoas, API, várias frases suas. E não é por nada não, pessoal. Mas entrando em contato com o Breno, 7 meses para cair ficha de alguns pontos. E é complicado, então não se assustem, faz parte, tá? E querendo ou não, isso é um mercado que a gente precisa se atualizar. Eu queria... Teve um negócio que o Júnior falou no começo que agora eu esqueci. Eu concordo muito com a frase. Só que agora eu não vou lembrar. Mas o Ezequiel, o que eu posso falar a questão da base é, se você... Eu concordo com o que o Júnior falou, assim. Cara, mudar dá trabalho. Sim, dá muito trabalho. Uma coisa é a gente mudar para clientes novos, né? Então, o cliente antigo eu fico de um jeito e o cliente novo eu começo a colocar em outro RP. Isso é tranquilo, entre aspas, porque você vai aprendendo outro RP, uma hora você fala, putz, agora os clientes novos. Aí você fala, legal, putz, vou ficar com esse RP novo e o antigo, você fala, putz, porque cada vez vai ter uma tecnologia nova. Se a gente não der andamento e transferir os clientes do antigo para o novo, você já dobra a complexidade da empresa, que agora pessoas da tua empresa têm que aprender 2 RPs, têm que aprender talvez 2 processos, 2 formas de trabalhar. Eu concordo com o Júnior. Se você acha que não vai atender por algum motivo a base, aí você tem que ver, será que eu vou conseguir crescer mais rápido do que a base vai se desenvolver? É algo muito difícil. Porque se você conheceu a base agora, você não sabe como ela era um ano atrás. Eu, por exemplo, há pouco mais de sei lá, deve ter uns 2 anos já, eu fui ver a base, eu conheci o Asas lá. Assim, nas primeiras perguntas eu já vi que não atenderia. Ele não era melhor do que eu tinha na época com o Conto Azul e o Omie, que foram os primeiros que eu comecei a usar. Ah, lembrei o que o Júnior falou, que eu concordo plenamente.
lá no começo, eu sempre quis que o cliente conseguisse usar o ERP junto comigo. Então, se ele usando os módulos dele, então, quem faz venda, etc., usando o módulo de vendas, eu faço o financeiro, eu uso o módulo financeiro. Então, essa foi uma estratégia minha lá atrás, quando eu comecei. E aí, por causa dessa estratégia, eu fui olhar as opções, né, que tinham no mercado. Então, Google, né, não conhecia nada, fui pesquisar. Aí, conheci um pouco, fiz teste no Bling, fiz pergunta no Bling, no Tiny, Nibo, Conta Azul, Omie, qual que é o nome do outro lá que eu até esqueci, VHSys, enfim. Já fiz teste, fiz pergunta em vários. O que o Júnior falou, eu concordo. Você tentar achar o ERP que seja aquele que você consiga usar em mais empresa. Para você não ter justamente isso. Não, então em empresa de serviço eu uso o Nibo, em empresa de produto eu uso o Omie. Se o Omie consegue me atender em produto e em serviço, eu não vou usar o Nibo. Então foi essa decisão que eu tomei lá atrás. Como o Nibo, na época, e se eu não me engano, ele continua assim, ele consegue atender só a empresa de serviço. Como eu não queria me limitar a uma empresa de serviço, porque a minha ideia sempre foi que o cliente conseguisse usar o ERP, eu descartei o Nibo de saída. Então, eu descartei o Bling por alguns motivos, a Tiny por outros motivos, o VHSys por outros motivos, o Nibo por esse motivo específico que eu acabei de falar. Foi o principal, né? Talvez tenham tido outros, mas eu não me lembro agora. E aí eu falei, putz, o Conta Azul e o Omie. Na minha percepção, eles conseguiriam atender. Aí eu falei, beleza, né, igual o Gustavo colocou, né, eu preciso aprender. Cara, eu fui com os dois, eu comecei com os dois. Mas eu não abri mão de ser um ou outro. Ou era a Conta Azul, ou era o Omie. Eu não abri mão disso. Hoje, a gente, já faz um tempo, né, a ideia é que a gente deixou de usar o Conta Azul, justamente porque, em um certo momento, eu entendi a importância de conseguir fazer aquilo que eu queria através das APIs abertas. Então, como o Conta Azul tem uma API, e eles estão mudando, tá? Só para deixar claro, que parece que eu estou falando, eles estão mudando, eles estão focando em abrir, em melhorar a API aberta deles, em ter mais funcionalidades, etc. Mas a gente deixou de usar o Conta Azul por causa disso. Justamente porque eu não consigo automatizar o processo do jeito que eu quero, estruturar e automatizar o processo, usando o Conta Azul. Com o Omie eu consigo. Então, o motivo do café com o BPO escolher o Omie é esse. Porque ele tem uma API, do meu ponto de vista, das ferramentas que eu mencionei aqui, que eu conheço. Que, do meu ponto de vista, tem mais funcionalidades para a gente estruturar o processo e automatizar, obviamente, por consequência, do jeito que a gente quer. Isso eu aprendi do dia para a noite? Não, não aprendi do dia para a noite. Tá? Mas a grande vantagem, eu acho que agora, quem está começando tem, é ter essa bagagem de pessoas que às vezes começaram há 5, 3, 4, até mais tempo. Então, hoje eu falo que, e o Guto até falou, se um sistema, e o Júnior sabe disso, se o do Júnior tivesse a API já aberto, eu teria olhado. Eu teria olhado, porque vocês vão abrir, né, Júnior? O nosso já é com API, só está faltando a gente fazer a documentação. Só que aí o pessoal está pedindo, falou assim, deixa a gente terminar as suas ideias, e aí não vai criar mais nada, aí a gente documenta tudo, e aí eu vou precisar da sua ajuda, Breno, que eu quero que você me ajude a criar uma documentação legal. Que a API já está aberta. Pode contar comigo, cara. Porque hoje eu consigo entender, de novo, do jeito que eu gosto, que eu me preocupo com o processo, em estruturar um processo e automatizar esse processo, eu não consigo... Sabe quando aquela coisa que é aquela frase, né? Você não pode desver aquilo que você viu, você não pode desaprender aquilo que você aprendeu. Então, uma vez que você aprende o que você consegue fazer com sistemas que possuem API, é difícil você aceitar trabalhar com um sistema que não tem API, tá? Porque as possibilidades elas aumentam exponencialmente.
Esse é um ponto importante para você fazer a tua reflexão, obviamente, e decidir de acordo com o teu contexto. Eu gosto de passar o contexto, porque simplesmente, eu acho que não adianta muito eu falar assim, não, eu acho o OME melhor, o OME é o melhor e ponto. Eu estou te explicando por que eu acho o OME melhor. Por causa da API, tá? Então, a API é o principal ponto porque eu acho o OME melhor que todos os outros. Um segundo ponto é que o OME consegue, se eu quisesse, nessa estratégia do cliente também utilizar o OME, que eu acho que tudo fica mais fácil quando é assim, sem dúvida, fica mais fácil, porque é isso, né? Por mais que tenha API, tem que ter a integração entre os sistemas. Então, assim, ou você tem que achar alguma coisa pronta no mercado que permita essa integração, e aí a Pluga, tá, para quem não conhece, é uma excelente opção, talvez, porque ela já tem várias coisas prontas. Quando uma venda for feita no Conta Azul, joga na planilha, ou você joga dentro do sistema, ou quando no CRM, no RD Station, alguma coisa acontecer, faz a venda dentro do Conta Azul e coisas do tipo. Então, para quem não conhece a Pluga, fica a dica, porque pode ajudar bastante. E aí você não precisa entender da API para conseguir fazer as integrações. Mas, claro, entender o conceito vai te ajudar se um dia você quiser customizar isso. Porque aí talvez a Pluga hoje permite, se eu não me engano, fazer essa customização. Mas aí você já tem que entender o conceito para ou desenvolver você mesmo, ou contratar alguém e conseguir conversar com a pessoa. Né? Porque, claro, é muito mais fácil a gente contratar alguém quando a gente tem o conceito do que quando a gente não tem o conceito. Manda ver. Tá no mudo, tá no mudo. Tá no mudo. Ok, ouvindo aí? Perfeito. Então, eu concordo com tudo que vocês disseram aí. Só que, assim, eu fiz questão de dizer no início que é meu primeiro cliente. Eu estou me erguendo financeiramente, vamos dizer. Porque eu cheguei aqui como profissional e, como eu disse também, não é um lugar que, para quem é de fora, nem para quem é de dentro, é muito fácil você trabalhar. Não tem muito emprego. É um estado, uma cidade turística, né? Não é o meu ramo, meu segmento. Então, assim, eu tentei algumas coisas, deu certo até o certo ponto, e agora eu tive que colocar um basta nessas outras coisas que eu tentei para realmente focar naquilo que eu sei e naquilo que eu gosto. Então, assim, considerando que dentro do meu primeiro contrato eu não tenho uma margem para eu, por exemplo, contratar um OMIE, um NIBA, um Conta Azul. Estou dando exemplo, não estou dizendo que eles são os top da galáxia nem nada. Só estou dizendo que para eu contratar um sistema desse, ok, muito bom, robusto. Só que nesse primeiro momento, para esse cliente especificamente, eu não preciso de alguma coisa tão robusta, mesmo porque eles não têm conhecimento de ERP, eles trabalham com planilha Excel. Então, assim, eu estou implantando na empresa um sistema de gestão. Então, assim, aos poucos, não sei por que eu sou mineiro, porque o mineiro vai pelas beiradas, né? Então, aos poucos, eu vou inserindo na mente deles uma nova cultura de gestão, até eles assimilarem, porque eles são engenheiros, apesar de terem tido, né, essa matéria lá, essa disciplina, mas eles estão ali. Eu coloquei bem claro, ó, o que eu vou fazer aqui para vocês, vou colocar toda a minha experiência e vocês vão focar naquilo que vocês precisam, que é o que realmente eles estão precisando. Considerando que eu vou crescer, daqui a pouco virão os outros clientes, outros contratos, certamente que tudo que vocês disseram aqui, eu não vou me esquecer, né? Eu vou considerar que eu preciso de um sistema com API, eu preciso de olhar outras tecnologias que me dão outras possibilidades, como o Guto me passou aí, eu não tinha esse conhecimento que esses Notion e ClickUp, se conseguia fazer um sistema de gestão. É isso mesmo? Sistema de gestão, não é isso, Guto? Olha, não necessariamente. Daria um
baita trabalho você criar um sistema lá dentro. Tem que ter uma dinâmica por trás, não é o meu forte. Mas como o nosso tema era focar em tecnologias, e você trouxe um ponto sobre início do BPO e a galera que está de velha guarda, eu peguei para te crucificar aqui dentro do grupo, mas para poder trazer esse comparativo. Então a gente trouxe mais para o campo das ideias. Só que assim, Ezequias, sendo bem sincero, nas mentorias, os mentoriados que a gente acaba pegando de BPO financeiro, cara, isso que você está fazendo é o certo. Pega, começa, pilota, é o primeiro, levanta um caixa. O segredo aqui é você não ficar parado, é você botar para funcionar. E o ponto que a gente está querendo colocar em questão é que faça dessa forma, mas não deixe de olhar para um todo. Não deixe de entender como funciona o jogo, de como funciona o mercado. Não feche a sua visão em relação a isso. Esse é o ponto que eu quis encaminhar. Mas que da forma que você está fazendo é a mais inteligente no momento, claro, com certeza. Cara, eu vou pegar uma coisa simples, eu vou levantar o caixa, eu vou gastar aqui, por exemplo, quando você falava, eu fiquei pensando, se eu tivesse no começo, Ezequias, eu seguramente pegaria de 1 a 2 clientes do jeito que dava, na bagaça mesmo, mas gastaria aí, por exemplo, 4 horas por dia, sem nenhum problema, trabalhando igual um condenado. Contanto que as outras 6 horas eu me dedicasse a aprender ou a melhorar. Ou seja, enquanto eu não estiver estudando para melhorar o trabalho, eu estaria trabalhando para. Como é que era aquela frase, Bruno, que a gente comentou? Enquanto eu não estiver estudando. Ou você está produzindo, ou você está aprendendo a produzir. Isso. Seria basicamente isso, entendeu? Veja, Eu alocaria. Isso quando a gente está trabalhando, né? Uma coisa é quando você está descansando, tá? Não é que eu sou workaholic. Quando eu estou descansando, mas né, na hora que você se dispõe a fazer alguma coisa, ou você está produzindo, ou você está aprendendo a produzir. Mas são só. E tem outro detalhe também, que quando eu me propus a vir para esta área, lógico, o BPO financeiro é meu carro-chefe, mas eu não vou ficar preso apenas no BPO. Eu vou fazer implantação de sistema, eu vou dar consultoria para quem está procurando sistema no mercado e não tem conhecimento, porque a gente sabe que as pessoas não têm muito conhecimento nessa área, né? E eu pretendo fazer uma estruturação departamental. Então, assim, tem esses outros nichos também que eu quero, né, atacar até eu ver o momento que eu preciso me dedicar exclusivamente a um ou a outro. Acredito que seja o BPO financeiro mesmo, pela necessidade do mercado. Agora, Ezequias, vai além, cara. Fica dono do negócio, abre várias empresas coligadas a um grupo econômico, só comanda, faz tudo que você quiser, cara. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas tem que dar o primeiro passo, né? Não adianta. A gente tem que dar o primeiro passo. Igual o Júnior, ó, veja o passo do Júnior. O Júnior é um cara que eu admiro porque, de Mas verdade. até a gestão de obra hoje. Cara, você vê esse cenário que ele tá aí, não é cenário, é o escritório que ele tá. Se você vê na semana passada como tava aquela parede crua, né, Júnior? É cenário, é que tá feio, tá quebrando. Se você olhar o LinkedIn do Júnior, tá lá, né? Lead Tech empreiteiro. Justamente. Agora, Júnior, seu LinkedIn tá bacana, cara. Eu não imaginava que você postava a cada 10 minutos. É frenético, né? Lá o negócio. Não, é cada 10 minutos, não. É uma vez por dia. Cara, impressionante. Muito conteúdo, muita coisa. É que assim, a minha esposa ela tem uma agência de marketing. E agora ela está se especializando no LinkedIn. E aí, quem que é a cobaia dela? Né? Então, fala para ela se ela quiser outra cobaia, eu me coloco à disposição, tá? Não, eu vou avisar Põe ela. o grupo, né? Já faz o grupo. É justo. Justamente. Aí, porque o que a gente está identificando? Fica a dica aí. Os leads, né, acho que muitos já vão saber. Os leads mais qualificados estão no LinkedIn. Então, por Instagram, tem também, mas está mais para B2C do que B2B. Né? E o LinkedIn já não. O B2B ali está muito forte.
Você não vai encontrar muito MEI, empresa de pequeno porte, mas empresa de médio porte, os decisores estão no LinkedIn. Então, ela comprou um curso, alguns cursos aí, está se formando, porque ela tem mais clientes que ela precisa, né, tem uma pessoa de RH, uma psicóloga que precisa do LinkedIn, e aí eu estou sendo a cobaia. Então, tudo que posta no Instagram, ela está postando lá, mas ela fez uma nova configuração e vai fazer mais coisas lá ainda. Mas qualquer dia, vamos combinar de trazer ela para apresentar as ideias do LinkedIn? Claro, Seria cara. legal. Claro, contanto que eu seja a próxima cobaia dela no LinkedIn. Perfeito. Não, mas é verdade. No LinkedIn, a minha visão é bem simples. Você vai encontrar pessoas contratando, pessoas oferecendo currículo e pessoas se vendendo. Mas uma boa parte das pessoas que estão ali dentro são empresários bem qualificados, são empresas bem qualificadas. Tipo, você consegue mandar mensagem direta para CEOs de grandes empresas que dificilmente ele veria no direct, por exemplo, direct, do Instagram. Mas lá eles respondem, lá eles acompanham, você vê uma certa movimentação. É muito, muito legal mexer no LinkedIn. Eu gosto. É uma tecnologia, né? A gente tem que focar nisso também. Quando fala em vendas, é uma tecnologia que pouco se utiliza hoje no nosso meio e por um senso comparativo, né, Júnior? Quantas pessoas aqui, ou que não estejam nos assistindo, olha para o Instagram, vê um Instagram famoso, de um BPO famoso, e tenta seguir os passos e tenta vender por lá. E quer fazer igual, e quer alcançar o número de seguidores. Mas o número de seguidores nunca vai ser o número de clientes, dificilmente. E quem está ali no Instagram não vai chegar e falar assim, opa, eu quero contratar agora uma empresa de BPO porque eu entendi o que significa. Entendeu? Então, assim, é uma tecnologia, mas a gente precisa estar atento a ela também. Complementando a questão das tecnologias, né? Faz acho que mais umas 2 semanas, talvez, alguém falou de... Não sei se perguntou ou cogitou, eu não lembro agora, de fazer a gestão pelo Excel, que não deixa de ser uma tecnologia, obviamente. E aí, acho que todo mundo já caiu matando, falando que era uma loucura, eu inclusive, porque realmente, acho que por menor que seja a empresa, o tempo que você gasta hoje simplesmente não compensa. Até porque o aprendizado que você tem pode aprender até a mexer melhor no Excel, que é sempre algo bom. Mas dado que hoje você precisa cada vez menos do Excel, e você já tem aprender, né? Porque você já tem cada vez coisa mais tecnologia pronta, que cobre muita coisa que o Excel faz, eu não acho que seja uma boa ideia. Então, de tecnologia, acho que o que toda empresa de BPO financeiro precisa é ter um ERP, pelo menos um, né, para você conseguir ou utilizar com o cliente, ou fazer igual o Júnior falou, o cliente envia, ou a gente extrai, ou se tiver API, faz uma importação, alguma coisa do tipo, para alimentar o sistema que você escolher como... Eu estou chamando aqui de ERP, mas o sistema de gestão financeira, né, onde ele vai te dar... Você vai conseguir fazer a gestão do contas a pagar, do contas a receber, conciliação bancária, então essa tesouraria, né, você consegue fazer por lá. E se der também, você consegue, dependendo, você consegue ter um DRE gerencial também. Quando eu falo DRE gerencial, eu, Breno, sempre estou falando de competência no formato de DRE, só que, claro, você não precisa de nada fiscal para conseguir alimentar lá no sistema e conseguir gerar o DRE. Esse é um ponto. E aí, o que eu acho assim, de outra tecnologia que a gente precisa? Então, se a gente tem uma para fazer a gestão financeira, eu acho que a gente tem que ter uma para fazer a gestão do processo do projeto. Tá? Então, se eu estabelecer que meu processo vai ser dessa forma, e a pessoa tem que fazer tais tarefas em determinados horários, e tem essa tarefa, depois aquela, e depois aquela, e ela tem que seguir uma linha, uma ordem lógica, eu acho fundamental ter um outro sistema para conseguir fazer isso. Muita gente mencionou aqui que usa a Play BPO. Ela é uma opção. O Café com BPO utiliza o ClickUp. Eu sei de outros BPOs que utilizam o Notion.
e vão ter outros BPOs que vão utilizar o Planner, né? Tinha uma que usava muitas ferramentas da Microsoft, eu esqueci o nome dela agora. Ela, não sei se você vai lembrar, Guto. Ela utilizava muitas ferramentas da Microsoft, então elas usavam o Planner da Microsoft. Tem gente que usa o Trello, e tem várias opções no mercado. Tem o Monday.com, tem o Asana, tem Gira, tem muita coisa hoje no mercado. Tá? O mais importante é você entender, e é aquela coisa, né? Hoje eu falo porque que eu prefiro o OMIE, porque eu testei minimamente na época, pelo menos, claro que eu não fico testando toda hora, mas eu testei na época e eu acompanho as pessoas falando. De vez em quando eu ainda faço um teste ou outro rapidamente, faço perguntas para ver se evoluiu daquilo que eu tinha visto. Mas hoje o motivo do OMIE é esse, porque ele tem uma API com muita funcionalidade que permite a gente fazer quase que 100% do que a gente gostaria de forma automática. E além disso, ele é, do meu ponto de vista, o mais completo para que a gente consiga colocar os clientes utilizando também o OMIE em conjunto conosco, tá? Então, esse é um ponto. Agora, de gestão de trabalho, né, de tarefa, processo, projeto, etc., eu já fiz teste em alguns, né, como o Notion, eu já fiz, tem também o que eu apresentei outro dia para você, semana passada. Cara, DB Gold, como é que é Gold? Airtable. Tem o Airtable também, que é um outro. Tem o ClickUp que a gente usa, tem o Pipefy que a gente usa, etc. E por que a gente escolheu utilizar o ClickUp para algumas coisas e o Pipefy para outras? Mas a gente usa ambos hoje. O Pipefy, principalmente por uma questão de formulário, a gente acha que o formulário do Pipefy funciona melhor do que o formulário do ClickUp. Então, a gente opta por, muitas vezes, utilizar a gente consegue colocar travas direto no próprio Pipefy. No ClickUp, a gente teria... Mas a gente está fazendo testes, porque é isso, né? Quanto mais ferramentas você tem, mais coisas você tem para integrar, e também você está adicionando sempre complexidade, né? E eu falo, fazer a gestão de uma empresa já é difícil. Então, deixem o menos complexo possível. Quanto mais simples for, melhor, porque já é difícil, já é muito difícil. Então, se você adiciona complexidade a algo difícil, né, vira uma bola de neve. Então, a gente sempre procura simplificar. Pensando nessa simplificação, hoje, entre as opções Pipefy, ClickUp, custo-benefício, a nossa recomendação é que vocês aprendam a usar o ClickUp. Tá? Obviamente, é uma... E aí eu vou explicar de novo o contexto. Por quê? Porque, para mim, a coisa mais importante quando a gente precisa saber o que precisa ser feito, né? Porque o que é uma tarefa, do meu ponto de vista? Uma tarefa é algo que a gente tem que fazer. Então, a gente precisa saber o que precisa ser feito, quando tem que ser feito, onde tem que ser feito, quem tem que fazer, como tem que ser feito. Para mim, esses são os 5 pontos principais que a gente precisa para fazer a gestão da empresa. É saber, e todo mundo saber de todo mundo. Tá? E todo mundo saber de todo mundo. Então, eu acho que esses 5 pontos, de todas as ferramentas que eu cheguei a testar, o ClickUp, para mim, é a que mais me agrada para conseguir fazer essa gestão. Então, mas eu sou sozinho. Eu acho que quando a gente é sozinho, quando a gente está começando, é a hora que você mais tem para fazer teste. Porque você tem tempo sobrando. Você tem pouco dinheiro, porque você tem pouco cliente, mas você tem tempo sobrando. Então, a melhor hora para você se dedicar naquele, né? Ou eu estou produzindo, então se você tem um cliente, você produz para o teu cliente, ou eu estou aprendendo a produzir. Então, por isso que quanto menos cliente a gente tem, né, a gente consegue sobra mais tempo para aprender a produzir. E o ClickUp, ele oferece esses 5 detalhes que eu acho que são cruciais para fazer a gestão de qualquer negócio. Eu acho que hoje dá para fazer isso por outros, dá para fazer também pelo ClickUp, pelo Notion. O Notion está com umas funcionalidades muito legais também. Só que o Notion, como ele é uma página em branco mesmo,
ele não tem uma estrutura já pronta para você sair utilizando, eu acho que ele é o extremo da Play BPO. Estou pensando nesse sentido. Porque a Play BPO ela tem uma estrutura, que eu vou falar aqui entre aspas, rígida, que é daquele jeito que funciona. Você não consegue customizar de acordo com a forma que você quer trabalhar. O Notion ele é 100% customizável, 100%. Eu acho que o ClickUp está nesse meio termo, dele já ter algumas funcionalidades prontas com a possibilidade de customização também. Tá? E como o Guto já mencionou, são ferramentas, né, tanto o Notion quanto o ClickUp, que você consegue começar a utilizar de forma gratuita. E muito bem, já o Pipefy, você consegue usar de forma gratuita? Você consegue começar. Mas ele tem uma limitação tão alta para você começar a usar, você não consegue fazer muita coisa. Então, eu nem recomendo que, se for para começar de forma gratuita, eu realmente sugiro que, né, a Play é paga, mas se atende, ok. Mas eu realmente sugiro muito o ClickUp. Eu acho que, começando com essas duas tecnologias, é mais do que o suficiente, porque você consegue gerar relatórios pelo OMIE, assim como você consegue ter os relatórios pelo Conta Azul e pelo Nibo, etc. Então, assim, por mais que não seja aquela visualização ideal que muitas vezes a gente gostaria, e aí o Nibo eu não consigo nem afirmar, porque eu não lembro agora como é que era a visualização dos relatórios dele, mas do Conta Azul e do OME, para mim, claro que sempre tem espaço para melhoria. Eu acho que nenhum deles se compara a um painel bem feito e uma tecnologia própria para isso. Mas isso, para mim, seria a última opção, pensando nas três. Então, um RP é crucial. Depois, se estiver dentro do RP, como é que eu estruturo o trabalho para quando eu quiser contratar alguém, cara, já ter tudo pronto para essa pessoa começar a utilizar. Para mim, não tem nada igual o ClickUp nesse sentido. E aí, por último, agora eu quero ter um lugar que vai ter mais dado para fazer uma apresentação, para fazer reunião com o cliente, etc., apresentar melhor os números mensalmente para ele. Aí, um painel, e aí você contrata alguma coisa que já integra, por isso que a Paytm é muito boa, porque ela já permite que esse painel se integre com o RP e extraia todos os dados de lá, automaticamente, né? Normalmente é feito diariamente, mas alguns até fazem a atualização com mais frequência do que isso, mas diariamente é mais do que o suficiente, na minha opinião. E aí você tem, do meu ponto de vista, o essencial. O essencial. Claro, eu vou usar o WhatsApp, eu uso o e-mail, etc. Eu não uso o WhatsApp, porque eu não acho que ele funciona ainda. Mas eu acho que tem algumas coisas que, assim, não é que eu não acho que ele funciona. Eu acho que ele funcionaria se você tivesse uma estrutura que você conseguisse automatizar dentro do WhatsApp. E aí, hoje já tem muita tecnologia que você consegue fazer isso, mas a questão da leitura do documento, etc., eu acho que tem maneiras melhores de fazer isso. Por quê? Basicamente, quando a gente paga uma conta, um boleto ou uma nota fiscal. Né? Se você precisa, né? Hoje o cliente, acho que imagina que ele manda quando ele precisa pagar alguma coisa, ou ele vai te mandar uma nota fiscal, ou ele vai te mandar um cupom fiscal. Eu vim aqui, comprei um caderno aqui na Calunga, está aqui o cupom fiscal para você lançar dentro do sistema. Bom, se ele tivesse pedido a nota fiscal, ele já não precisaria te enviar o cupom. Então, sempre que possível, se o cliente for comprar um produto e puder pedir a nota fiscal, fica mais fácil. Por quê? A nota fiscal, na maioria dos sistemas, ela já... Na maioria, não sei, né? Mas nos principais, a nota fiscal já aparece no RP para você. Então, aquilo que hoje a gente concorda muito é como é que eu faço para depender cada vez menos do cliente para conseguir fazer o trabalho. Porque, gente, o cliente trava o processo. Porque, assim, ele está contratando alguém, muitas vezes, porque ele não tem processo. Então, se você depender muito do cliente, você vai ter que treinar o cliente. E aí, você tem que valer a pena treinar o cliente, você tem que cobrar mais para fazer isso. É inevitável. Porque o cliente tem que entender como é que funciona o teu processo. Então, quanto menos depender do cliente, nesse sentido, melhor é. E aí, boleto,
Aí eu vou falar do OMIE. Hoje, se você usa o banco do OMIE, e aí eu sei que o Conta Azul tem o banco, e cada vez, eu acho que assim, o natural vai ser seu sistema junto com o banco. Vai ser uma coisa só no futuro. Não assim, do futuro. Já está no presente, mas eu acho que quem não fizer isso no futuro, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil conseguir se manter. Porque é muito prático. Muito prático, né? Então, assim, eu não sou um banco, mas, putz, eu, por API, me comunico com o Itaú, Bradesco, então agora dá para fazer o pagamento sem precisar entrar no Itaú, sem precisar entrar no Bradesco, sem exportar arquivo KNAB de um lugar e importar no outro, e depois ter que exportar do banco e importar aqui. E aí, assim, o ganho de tempo é muito alto. Então, assim, o OMIE, nota fiscal de produto, já aparece lá. Nota fiscal de serviço, você já consegue programar algumas prefeituras, mas hoje não é bom que você tem que ir prefeitura a prefeitura, mas agora com a nota fiscal federal, eu acho que é uma questão de tempo para que isso aconteça também dentro dos RPs. Ou seja, toda nota fiscal que for emitida contra o CNPJ da empresa vai aparecer dentro do RP em algum momento. Você tem a nota fiscal, aí você precisa saber, bom, essa nota fiscal eu tenho que pagar como? Eu pago por transferência, seja TEF, TED ou PIX, ou eu vou pagar o boleto, ou aquilo já foi pago em dinheiro, em cartão de crédito, em cartão de débito. Então, quanto menos documento precisar do cliente, quanto menos interação, melhor. Então, aí tem que pensar, como é que eu estruturo o meu processo para que eu dependa menos do cliente? Aí, claro que a tecnologia ajuda, né? Então, o OMIE, se você usa o OMIE Cash, por exemplo, que é o banco que tem, todos os boletos do DDA aparecem lá. Então, facilita muito a vida. Você vai lá para o cliente, pede para todo mundo emitir boleto, vai aparecer tudo lá. Você vai ter algum trabalho de fazer alguma coisa? Claro, você vai ter que categorizar, você vai ter que, talvez, colocar um departamento, né? Que o OMIE chama de departamento, mas alguns outros chamam de centro de custo. Você vai ter que... E aí, isso aqui é de qual departamento? É de qual categoria? E aí, por que a gente gosta do OMIE? Porque aí a gente integra o OMIE com o ClickUp, dá acesso para o cliente no ClickUp, e essas coisas aparecem lá numa lista para o cliente te responder. E aí, claro, o ClickUp tem celular, então ele entra lá e te responde por lá. Então, acaba facilitando muito a vida, porque é isso, né? Estrutura o processo do jeito que você quer e automatiza o processo. Falei que eu... Mas é bom, né? Cara, é uma baita... Até de água, até desidratou. Mas esses assuntos são bons, cara. Poxa vida. É apaixonante falar desse negócio. E a sensação de não estar só e de poder crescer nesses bate-papos aqui, cara, não tem como. Não tem como falar um antes e um depois do café. Não sei para vocês, mas para mim não tem como, assim, tipo... Existe, com certeza, um antes e um depois do café. Um café numa quarta-feira depois das 2 da tarde é excelente. Então, vou fazer o seguinte... E um outro ponto, só para finalizar, que não tem a ver com a tecnologia, mas que o Ezequias falou. Cara, eu vou ser bem sincero. Talvez, aí, obviamente, vou ser bem sincero, mas claro que tudo que eu falo é opinião minha, não estou falando por outros. Sim. Esse negócio de abrir frente, para não, eu vou fazer o PPO, eu também vou fazer implantação do sistema, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu acho que no fundo, você acaba conseguindo escalar menos o negócio, porque é aquilo, né? Você cobra do cliente, aí você fala, putz, esse cliente me paga 2.000, aí se me paga 1.000, aquele me paga 5.000, legal. Putz, para eu conseguir pegar um outro cliente, eu preciso abrir mão de alguém, ou eu preciso contratar alguém para fazer aquilo. Então você já vai ter uma operação que vai fazer 3 coisas completamente distintas às vezes. E aí você fala, putz, como é que eu me livro disso? Eu acho isso muito difícil, tá? Porque eu sofro desse mal. E mesmo tendo consciência disso, eu sofro desse mal. E tem uma frase, que se eu não me engano, é do Steve Jobs, que ele fala, focar é dizer não para ideias que você acha genial. Isso, de fato, é focar. É eu ter 3 ideias que eu considero maravilhosas, eu olhar para aquelas ideias e falar, eu vou abrir mão de 2 e só vou seguir uma. Porque quando a gente está no começo, a gente ainda não estruturou, porque para mim é toda uma questão de montar uma operação que ela roda sozinha. Eu acho que quando atinge esse nível de ter uma operação que ela roda sozinha, aí eu acho que a gente pode falar, opa, eu vou abrir uma outra frente.
Aí eu vou estruturar muito bem essa operação, vou botar, ela está rodando sozinha, não precisa estar perfeita, mas ela está rodando sozinha, legal, vou abrir uma outra frente. Eu acho que quando a gente ainda não estrutura uma e tenta abrir uma segunda operação, que ela é distinta de certa forma, acaba sendo muito difícil no começo, do meu ponto de vista. Por quê? Porque muitas vezes, como a gente está aprendendo a precificar, a precificação ela tem muito mais chance de ser errada do que certa. Porque você está aprendendo, você está entendendo a demanda que aquele cliente está colocando sobre você, você está entendendo o RP, você está entendendo uma série de coisas. Então, a gente não estruturou a operação e abriu uma outra, aí você vai falar, putz, legal. O problema de ter isso é que, às vezes, eu não consigo ter uma pessoa que consiga fazer as duas. Então, eu preciso ter duas pessoas ao invés de uma, eu vou ter que fazer a gestão de duas pessoas. Então, assim, isso, hoje eu vejo, e eu já tentei fazer isso, e aí pode ser uma incapacidade minha de conseguir fazer isso, mas a minha percepção atual é que eu preciso ter uma operação muito redonda para eu conseguir, ou, né, para eu me dar, não me dar o luxo, mas eu conseguir montar uma outra operação. Porque eu acho que enquanto essa daqui não estiver muito boa, de novo, não precisa estar perfeita, mas eu acho que ela tem que ser boa o suficiente para conseguir rodar sozinha e ter pouca interrupção no fluxo de trabalho. Pouquíssima. Isso é algo que é uma raridade. Aí sim, do meu ponto de vista, eu estou pronto para montar uma outra. Se não, é aquilo. Você vai estar gastando 50% do seu tempo aqui, 50% ali, e você não vai estar conseguindo... É aquilo, você vai andar na metade do tempo. Se você tivesse focado em uma, você ia poder andar no dobro do tempo. Porque você está usando o dobro do tempo para gastar só em uma. Quando você divide em duas, você está usando 50%, entre aspas, 50% aqui, 50% ali. Então, Breno, o que eu penso? Na Acho verdade, que você nunca mais vai querer entrar no café, né, Ezequias? Depois dessa de hoje. Rapaz, não, é bom missa que eu de tô tendo sétimo dia, oportunidade. pois aqui a semana que vem. É bom que eu estou tendo oportunidade de ouvir e dar também as minhas ideias, né? O que acontece? Na verdade, o BPO é que veio agregado ao que eu já fazia, entendeu? Ele nasceu como mais uma oportunidade onde eu tive que me preparar melhor, porque uma coisa é o que eu vivi como funcionário de empresa, trabalhar no financeiro, né? Outra coisa é você ser um profissional voltado para isso. Você vai ter mais clientes, mais pessoas para você prestar conta, interagir. Então, assim, antes do BPO, eu já fiz, por exemplo, uma auditoria, implantação de sistema que deu errado no cliente. Então, assim, na verdade, eu abri um pouco o leque, mas vai chegar um momento que eu vou ter que focar, eu vou ter que concentrar, e eu acredito, como eu já disse, que será o BPO. Entendeu? Porque é uma necessidade maior no mercado. As outras necessidades existem? Existem, mas às vezes as próprias empresas e empresários e pessoas do dia a dia, eles nem sabem que eles precisam daquilo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu posso, por exemplo, ir com a intenção de prestar uma consultoria gratuita e conquistar aquele cliente para o BPO, pode ser que ele não venha ou não consiga, mas eu posso fazer, por exemplo, uma estruturação departamental para ele. Ele quer ter o próprio financeiro dele, ele não quer terceirizar para ninguém, porque ele é muito desconfiado, sei lá, ou por algum motivo. Então, assim, eu estou começando dessa forma, porque em primeira instância, no início agora, eu tenho como atacar outras frentes. Mas a minha ideia, a minha intenção é que num futuro próximo eu foque apenas no BPO mesmo. Então, na realidade, você tem uma escada de produtos, né? Acho que a gente já falou sobre isso aqui também, né? Que é ou você ensina a pessoa a fazer, ou você faz por ele, né? Ou você ensina alguém, treina alguém para deixar ali implementado para ele. Então, você tem 3 produtos aí, cada um tem uma escala de valor e preço. Porque no meu entendimento, Márcia, são áreas, umas que têm a ver uma com a outra, né? Elas se complementam. É tudo gestão empresarial, vamos dizer assim.
no meu entender, né? Uhum. Sim, eu concordo, né? Eu dei esse exemplo, né, que você aproveitou que você falou, mas eu vejo isso em mim, de às vezes querer abrir uma frente sem ter uma operação rodando, sabe? Que já tem uma mínima escala, né, dentro dela. Então é algo que eu tenho que me controlar internamente, eu tenho que me policiar. E olha que eu já li muito a respeito da questão do foco, mas eu vejo isso em clientes também. Eu vejo isso em cliente que ele tem áreas assim que são completamente correlacionadas entre si. Ele precisa ter um projeto, né, de engenharia para conseguir fazer a implementação daquele projeto e depois a manutenção daquilo que ele, né, daquilo que ele implantou. E eu vejo ele hoje e acontece o que? A empresa, claro, está evoluindo constantemente, mas é isso. Hoje ele tem uma lacuna entre os sócios e o resto da empresa. Então, é como se você tivesse duas pessoas bem sêniores lá em cima e quase que o resto é muito júnior. Então, ele tem que cuidar de muita pessoa júnior ao mesmo tempo. Então, isso acaba fazendo que, muitas vezes, ele não consiga sair tanto ali da operação. Porque ele tem que... Hoje é tanta gente para cuidar ao mesmo tempo que acaba ficando difícil. Então, eu acho que até dá para fazer, mas é aquela questão, o quanto que eu tenho que cobrar para conseguir contratar gente cada vez mais sênior para equilibrar a balança, para não ficar com uma empresa com 50 pessoas júnior e eu tendo que cuidar das 50 sozinha sendo um sênior. Porque aí fica realmente desgastante. Eu vejo isso, né, não só nele, mas já vi em outros casos também, por causa disso. Eu acho que não é... Isso, assim, são áreas bem correlacionadas. Então, assim, quando ele fecha um projeto, a chance daquilo converter numa instalação é muito maior do que quando ele não tem um projeto. Putz, e se ele instalou, a chance dele converter a manutenção é muito maior. Só que, ao mesmo tempo, ele começou os 3 muito cedo, entre aspas, a minha percepção novamente, e aí fica difícil ganhar, porque assim, tem muita coisa para gerenciar ao mesmo tempo, porque apesar de serem áreas que uma depende da outra, elas têm problemas completamente distintos. Completamente distintos. Então, enquanto você não precisa, ou do projeto, você precisa de uma pessoa no escritório fazendo um desenho ali, né, uma planta, nos outros 2 você já tem que ter veículo, você já tem que fazer a gestão da frota, você já tem que, como é que o cara vai até o cliente, volta, eu vou contratar CLT, vou contratar MEI, o que eu faço agora? Então, assim, eu acho que são problemas distintos, mesmo sendo um parecido com o outro, tá? Então, só de novo fica como reflexão também isso. Ô, Guto, ô, Breno, então, pessoal, a gente também tem a questão de atuar com muitas frentes, aqui a gente consegue atender o empresário tranquilamente, tem competência técnica para isso e tudo mais, mas dependendo de como que você vai tentar oferecer, ou qual é o caminho, o meio de comunicação, como que você vai se comunicar com o empresário, se for via indicação, já tem 2, 3 operações, já está vindo muitas indicações das operações, tranquilo. Agora, quando tem muitas frentes, se comunicar com um público focal ali que vai abrir portas, não dá para falar de todas essas frentes. A não ser que você já vai querer começar a segmentar mesmo quem é que você quer atender. Alguém que estruturar desde do princípio, organizar o financeiro dele. Você quer falar exatamente com esse empresário, que é alguém lá para treinar, e depois a gente sai e deixa o projeto tocando e vira um consultor, ou você quer pegar esta operação também dele e trazer para você? Porque aí nessa comunicação aqui, dependendo se você fosse comunicar por vídeo, por palestra e tal, tudo mais, só ter esse cuidado, porque senão a gente quer oferecer todas as nossas possibilidades para os nossos clientes, que a gente tem competência, mas ele olha assim, tá, mas o que é que você faz mesmo? Isso que o Breno estava falando, né? Precisa estar bem estruturado, ter o produto, né, bem estruturado, inclusive, e aí ter a comunicação correta para cada um desses produtos. E aí, inclusive, ter um isca de baleia, né? Porque aí você consegue chamar o público que você deseja.
Isso é um baita desafio, né, Márcia? Até hoje eu estou tentando entender isso aí e saber como posicionar. Então, igual o Ronaldo falou, fazendo de tudo um pouco, acaba se tornando difícil aí fazer o que eu vou oferecer. Mas, maravilha. Pessoal, muitíssimo obrigado. Foi um bate-papo maravilhoso. O Breno está explicando aqui para o Hudson que a gente utiliza o Omnicash, né? Ou o Banco Link. Que o Hudson está perguntando, ele não acreditou que a gente que não precisa entrar no banco, né, para colocar os pagamentos. Mensagens aqui paralelas nas mensagens. E é um ganho de tempo absurdo, assim. É absurdo o ganho de tempo. E assim, e aí não estou falando nem que você tem que aprender a automatizar, você só tem que achar a tecnologia que já faça isso por você. Mas tem novidades chegando, viu, pessoal? Tem novidades chegando, aguardem. A contagem regressiva já, hein? Pergunta para você lá, né? Que era para você colocar o nome do seu RP. É Júnior Fogagnoli o nome do RP dele. Ele está deixando dinheiro na mesa aí, ó. Ele não responde, ó. Márcia, eu tô brigando com esse cara já faz um tempo. E esse cara só tá me cozinhando. E ele vai ter que pagar caro por isso. Então, ele é muito metódico, né? Pelo que eu percebo. Ele quer o suprassumo, né? O que tá, né? Tudo funcionando redondo. Ele nunca vai ter. É tática de lançamento, Márcia. É igual o pessoal vem, faz uma live, aí faz 4 lives ali de segunda a quinta, aí abre o carrinho na sexta. Mas isso. Não é, gente. Você tem que entender assim. Eu não posso apresentar mais do mesmo. Eu tenho que trazer ele novidade. Mudou até o Instagram dele, aí começou a me seguir lá, ó. Eu já vi que mudou o nome lá. Se você for pro LinkedIn, você vai ver a publicação dele a cada 10 minutos. Aí eu garanto. Eu tô vendo já. Eu não posso trazer mais do mesmo. Eu vou trazer coisa nova, automação, linha de produção. Vocês vão ver, vocês vão falar assim, nossa, legal. Trilha de conteúdo mostrando o modelo de negócio com sistemas Fogagnoli dentro do café. Então você vai ter tudo em primeira mão ali, ele dando aula, mostrando, vai ser os professores da base. Não enrola não, Júnior. Qual que é o dia? Qual que é o dia? Vamos marcar, gente. Tá chegando. Tá marcado, Márcia, para o dia 10 de dezembro do ano que vem. Não, não é tudo tempo, não. Não é tudo isso, não. Já a gente vai apresentar, fica tranquilo. Terrível. Então terminamos aqui o nosso bate-papo. Muito agradável, com figuras fantásticas. Ezequias, muito bem-vindo, tá? Não se assuste, tá? Com a dinâmica do bate-papo. Assim que a gente descobrir o seu ponto fraco, nós vamos pegar no seu pé da mesma forma que a gente pega no pé dos demais aqui. E no que precisar, pode contar conosco ali no grupo do WhatsApp, trocar ideia, conversar, falar com o pessoal. Toda quarta-feira a gente vai estar no mesmo bate-canal. Para aqueles que querem tirar uma fotinho, quiserem abrir a câmera, eu vou pegar aqui as imagens e postar no LinkedIn para fazer companhia para o Júnior. Pronto. Vai com bico mesmo. Não, deixa eu tirar outra agora, porque mais pessoas apareceram. Perfeito? Ndolaci? Já. Beleza. Essa foto aqui vai para o LinkedIn, Júnior. Eu vou marcar você lá agora com essa foto. Fala para sua esposa que eu quero ser o próximo cobaia. E beleza, eu vou avisar. Finalizamos aqui. Doutor Henrique, a gente se vê em alguns segundos. Meus caros, um abraço para todos e até mais. Beleza, até mais, pessoal.